Graças e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu venho para compartilhar com vocês uma mensagem essa extraída dos estudos que eu faço das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Então, essa mensagem é fruto de uma reflexão e eu vou usar a própria Bíblia para confirmar isso que eu vou transmitir aqui através dessa mensagem. Vou usar dois personagens do Antigo Testamento e um personagem do Novo para exemplificar. É sempre importante que tudo que nós falamos, né, em nome de Deus, tenha um fundamento nas Escrituras. Já tem gente demais por aí falando besteira, divulgando besteira, coisas da cabeça deles. Então tudo que eu falo aqui, eu sempre tento trazer textos bíblicos para basear aquilo que eu afirmo, pois a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então o tema da mensagem é o seguinte: Deus tem o poder de transformar os nossos erros em bênção. Repetindo, Deus tem o poder de transformar os nossos erros em bênção. E eu vou usar três personagens, dois do Antigo e um do Novo, para exemplificar essa realidade. O primeiro personagem que eu quero citar aqui, bastante conhecido, é Abraão, mais especificamente o relato onde fala do nascimento de Ismael. Bem, sabemos através do texto bíblico que Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa de que através de Abraão, de sua descendência, Deus faria a Abraão, os seus descendentes, uma nação forte, uma nação poderosa. Deus faria a Abraão, a descendência de Abraão, tomar posse de toda aquela terra prometida, e Deus faria de Abraão uma descendência de Abraão tão numerosa como a areia da praia e como as estrelas do céu. E o texto nos diz que Abraão teve que passar um período onde ele foi provado diversas vezes, onde ele estava num período de treinamento, num período de crescimento espiritual, de maturidade. Mas nesse trajeto, num determinado momento, Abraão, vendo que a promessa parecia estar distante, parecia estar impossível, parecia inviável, ele deu ouvidos à voz da mulher dele e acabou tendo um relacionamento com a serva, a Agar, da qual nasceu Ismael. Bem, isso é um erro. Isso foi um erro que Abraão cometeu. Ele não deveria ter contraído esse relacionamento, pois a promessa era dele com a esposa dele, Sara. Desse casal nasceria o filho da promessa. Abraão, entretanto, cometeu esse erro quando ele se uniu àquela serva, Agar, e teve Ismael. Sabemos através do texto bíblico que o próprio Deus informou a Abraão que não era aquele filho da promessa. O filho da promessa era entre ele e Sara. Todavia, quando olhamos Gênesis capítulo 17, mesmo Abraão tendo cometido este erro de ter tido um filho fora daquilo que Deus havia estabelecido, quando lemos em Gênesis 17, vemos que Deus, ainda assim, apesar do erro, apesar da precipitação de Abraão, Deus disse a Abraão que abençoaria Ismael e que faria de Ismael próspero, faria de Ismael poderoso, que faria de Ismael e de sua descendência também abençoados, certo? Então você veja só, Abraão cometeu um erro. Todavia, Deus não rejeitou o menino, não descartou a existência daquele garoto. Mas Deus não somente poupou a vida daquele menino quando estava no deserto, quando Abraão despediu Sara, ou melhor dizendo, quando Abraão despediu Agar com o menino, Deus não só poupou a vida do menino, como ainda abençoou ele, fazendo ele um homem próspero e a sua descendência também numerosa, apesar do erro de Abraão. Saindo desse personagem, indo mais adiante, lá no livro de Juízes, quando a gente chega na história de Sansão, o Shemshon, o pequeno sol, seria essa a tradução do nome dele. Sabemos que a história de Sansão é uma história muito complicada, pois ele era foi chamado, ele desde o ventre da mãe dele, ele foi separado por uma missão especial, mas ele era um rebelde nato, ele era difícil de lidar, certo? E quando lemos no capítulo 14, versículo 4 de Juízes, no capítulo 14 é dito que Sansão se interessou por uma mulher filisteia e foi até o pai e a mãe dele e comunicou que queria se casar com aquela mulher. O pai e a mãe dele, de Sansão,
ainda tentaram conversar com ele, mas meu filho, não tem porventura uma mulher do seu povo para que você possa se casar? Mas ele não, ele queria aquela ali, ele queria aquela mulher, certo? Entretanto, o versículo 4 diz o seguinte: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Veja bem, Sansão cometeu um erro ao se unir com aquela mulher. Essa passagem está no capítulo 14 de Juízes. Sansão cometeu um erro. Todavia, o texto afirma que este erro cometido por Sansão ainda assim serviu para cumprir os propósitos de Deus. Isso nos mostra quão grande e poderoso Deus é, a ponto de não depender das nossas ações para manifestar a vontade dele, o poder dele e o querer dele na esfera humana. Deus não precisa dos nossos erros ou acertos quando ele quer concretizar a vontade dele. O homem não determina o projeto de Deus. Deus, com os nossos erros ou com os nossos acertos, ele há de cumprir aquilo que ele estabeleceu para a humanidade. Quando erramos, quem perde somos nós, não é Deus. O plano de Deus será cumprido de alguma forma ou de outra. Como diz o texto, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, através do erro de Sansão, Deus ainda assim levou a cabo e concretizou aquilo que ele pretendia fazer, que era punir os filisteus. E você vai ver mais adiante, fazendo a leitura do capítulo 14 e do capítulo 15, você vai ver que através desse casamento teve um desentendimento, e através desse desentendimento Sansão puniu os filisteus que dominavam sobre Israel. Então eu te dei 2 exemplos do Antigo, agora eu vou te dar mais um exemplo do Novo. Essa semana foi semana de Páscoa, eu estou gravando hoje, 23 de abril. Essa semana que antecedeu, toda essa semana, agora foi semana de Páscoa. Muito se falou a respeito da crucificação do Senhor, muito se falou a respeito da paixão de Cristo. E o terceiro exemplo que eu vou dar, ele está ligado à paixão de Cristo. Quando o Senhor Jesus estava lá no jardim do Getsêmani e chegaram os homens para prender o Senhor, a Bíblia nos fala que Pedro puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, um homem chamado Malco. Ele cometeu um erro, porque o Senhor repreendeu ele, falando Pedro, ensinando inclusive um princípio: Pedro, aquele que viver da espada, pela espada morrerá. Ou seja, quem viver da violência uma hora vai se deparar com ela também, uma hora também será vítima dela. E o Senhor ensina essa lição para Pedro e fala até mais, ele fala assim: se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao Pai e ele enviaria aqui legiões de anjos. Ou seja, o Senhor não precisava da espada e da intervenção de Pedro, porque tudo estava dentro do controle de Deus. Então Pedro cometeu um erro a ponto do Senhor censurar ele trazer essa lição. Todavia, o texto diz em seguida que o Senhor foi até aquele homem que estava ali para prender ele, e o Senhor tocou na orelha daquele homem e restituiu a orelha direita de Malco. Então veja que através do erro de Pedro, esse homem recebeu uma das curas mais singulares do Novo Testamento. Estamos falando de uma parte que havia sido decepada pelo golpe da espada, cortou. Se você viu, por exemplo, aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você deve se lembrar da cena, como aquele homem fica impactado quando o Senhor cola ali, a orelha, faz aquele milagre, e ele fica ali impactado. Eu acredito que foi exatamente o que aconteceu. Imagina o impacto que aquele homem viu, aquele milagre. Ora, se esse homem não se converteu, eu não sei mais o que faltava para a conversão dele, porque estamos falando de um milagre, onde ele teve parte decepada, e o Senhor colocou a orelha dele milagrosamente no lugar. Então entenda que através do erro de Pedro, uma grande bênção foi concedida para aquele homem. Então eu estou te dando 3 exemplos de como Deus pode transformar os nossos erros em bênção. Entenda bem, eu poderia citar outras passagens e outros personagens, mas eu não quero me alongar nessa mensagem. Eu também não estou dizendo aqui, estimulando ninguém a cometer erros, porque isso aqui não é uma palavra para você sair por aí errando. A mesma Bíblia que nos apresenta esses exemplos, ela diz que o homem que pecar, esse morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A mesma Bíblia que mostra esses exemplos também diz que o homem é responsável por tudo aquilo que ele planta, ele vai colher. Então, quando erramos, colhemos também as consequências dos nossos erros. Mas a Bíblia também fala de um Deus misericordioso, de um Deus poderoso, de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus fiel, que conhece cada um na sua essência,
nas suas limitações, nas suas falhas, e que pode sim transformar os nossos erros em bênção, seja para nós ou seja para terceiros. Estamos falando de um Deus misericordioso que tem o poder de pegar a nossa pequenez e transformar os nossos atos em algo grande, além da nossa imaginação, além da nossa capacidade. E eu te dei 3 exemplos aqui. Essa é uma palavra de esperança. De repente, para você que em algum momento da sua trajetória você se equivocou, se precipitou, cometeu algum tipo de erro, algum tipo de desvio, que isso pode estar te custando, quem sabe, noites de sono, uma consciência pesada, complicações em sua jornada. Mas se você se voltar para o Senhor, se você se humilhar, se você reconhecer que errou, lembrar-te de onde você caiu e retomar seu primeiro amor, o Senhor é poderoso para transformar o teu erro em bênção. Essa é a Bíblia, esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Um Deus compassivo, um Deus longânimo, um Deus misericordioso que é capaz de pegar os nossos atos, mesmo aqueles cometidos por erro, e reverter isso em bênção e dar uma nova história, criar uma nova história. Talvez, como a Bíblia diz, que todo erro ele provoca uma consequência. Então talvez você não alcance mais o patamar que um dia você teve. Talvez você não alcance mais a posição que um dia você teve. O local, o lugar onde um dia você esteve. Mas se você se arrepender e se voltar para o Senhor, Deus tem o poder de transformar o seu erro em bênção, te dar uma nova história, te dar um novo rumo e fazer tudo novo em sua vida. Então essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem não baseada nos nossos atos, não para exaltar o homem, mas para exaltar Deus e mostrar como Deus é grande, a ponto de pegar as nossas falhas e nos abençoar além daquilo que nós podíamos esperar. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Basta tão somente você se arrepender, lembrar de onde você caiu, retornar ao seu primeiro amor, retornar aos seus primeiros atos e se humilhar, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que você fique com essa mensagem, que o Espírito Santo trabalhe essa mensagem em seu coração, em sua realidade. E lembre-se, Deus tem o poder de transformar o seu erro em bênção e em vitória para você e para aqueles que te cercam.